Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, Tom, sou psiquiatra clínico e sou psicodramatista. Estava lendo ou relendo um poema de Fernando Pessoa e tem um trecho dele que me chamou a atenção hoje para nós conversarmos, que diz assim: não basta abrir a janela para ver os campos e o rio. Não é bastante não ser cego para ver as árvores e as flores. E é esse tema que eu quero trazer para vocês. Existem dois verbos, tanto em português e em inglês também, que usam o mesmo sentido, no sentido de um dos nossos 5 sentidos, mas que têm significados diferentes. Ver e enxergar, ouvir e escutar. Ouvir e ver são atos neurofisiológicos. Eles dependem da integridade do sistema. Como diz Fernando Pessoa, não é bastante não ser cego. O deficiente visual, ele tem um problema em ver. Uma pessoa que tem a deficiência auditiva e tem um problema em ouvir. Mas, além desse processo neurofisiológico, que depende de estrutura física, tem dois outros verbos, que é escutar e enxergar, que são operações mentais, são atos cognitivos. É agregar compreensão e significado ao que o sentido lhe diz. O sentido dos 5 sentidos. Então, quando Fernando Pessoa diz não é bastante não ser cego, é que uma pessoa pode estar com a integridade do seu sistema visual perfeita, mas não enxergar, ou seja, o significado que ele vê, ele não agrega o significado àquilo que ele vê. E quando Fernando Pessoa diz não basta abrir a janela para ver os campos e as flores, ou para ver os campos e o rio, porque uma pessoa pode abrir a janela, o ato neurofisiológico de ver é o mesmo, são duas pessoas diferentes, uma irá enxergar campos e o rio, e a outra irá enxergar lucro, irá enxergar fonte de energia no rio, lucro nos campos. O ato de ver é o mesmo, mas o ato de enxergar, que é agregar significado, é diferente. Duas pessoas podem ouvir a mesma melodia e escutar significados diferentes. Por que isso é importante? Fora que o dia a dia do ser humano, essa distinção é fundamental. Talvez por isso exista uma expressão antiga que não existe nada mais falso do que uma testemunha ocular. Porque ver não significa enxergar. Eu agrego significado. É um ato cognitivo que depende da minha experiência. É uma integração da minha experiência com a minha compreensão. Por que isso é importante? Por duas razões. Primeiro, porque para o psiquiatra, todo psiquiatra é treinado de forma similar. Portanto, ele vai ver e ouvir coisas similares. Mas talvez ele não enxergue nem escute as mesmas coisas. Por quê? Porque ele vai perceber níveis de significado, camadas de significado diferentes. Numa supervisão na quarta-feira, um rapaz, um psicólogo, ele contando a história, ele repetindo as palavras do paciente, ele diz, eu acho, ele falando como se fosse o paciente, eu acho que é. E eu perguntei a ele acha
ou tem certeza? Porque a palavra achar é uma suposição. Ter certeza já é um juízo, é a emissão de um juízo. Então, se eu digo, eu acho que algumas pessoas estão falando mal de mim, e verdadeiramente é só uma suposição, isso é uma coisa. Mas se eu digo, eu sei que as pessoas estão falando mal de mim, isso já muda inteiramente de significado para o psiquiatra. Aquilo já agrega uma certeza de um juízo que pode ser um juízo delirante. As palavras são parecidas e supostamente elas são similares, mas elas agregam sentidos diferentes. Então, dois psiquiatras podem ouvir a mesma expressão do paciente, mas não questionar se ele verdadeiramente acha ou tem certeza. Não é uma minúcia, porque o exame psiquiátrico se traduz por isso. Novamente repetindo, nós vamos ver e ouvir coisas que o paciente demonstra e fala. Mas o que é que eu vou escutar da fala dele? É a forma com que eu compreendo aquilo. Portanto, eu dependo de saber se aquilo que eu estou escutando corresponde ao que ele verdadeiramente está falando ou exibindo. E para o paciente, isso também tem significado. Porque quando o médico diz alguma coisa, o paciente vai ouvir. Quando o médico faz um determinado gesto, o paciente vai ver. Mas verdadeiramente eu não sei o que é que ele escutou e enxergou. E é isso que o paciente precisa se dar conta. Quando ele escuta, ouvir algo que o médico está demonstrando, ou está falando, ter certeza de que ele escutou verdadeiramente o que o médico disse. Ou seja, se ele compreendeu no sentido que o médico usou. Do mesmo jeito que o médico precisa ter certeza se ele escutou do jeito que o paciente pensou em falar, que ele enxergou o gesto do paciente do jeito que o paciente está verdadeiramente fazendo, ou se é uma interpretação, porque o enxergar e o escutar são interpretações sobre o sentido. São formas pessoais de compreender o que o sentido vai mostrar para todas as pessoas. E para o paciente isso tem significado importante, e para os dois, com essa relação médico-paciente, porque os dois podem apenas ouvirem e ver, ouvirem e virem, sem ter certeza que verdadeiramente escutaram e enxergaram, terminar a consulta que o médico, no caso o psiquiatra, pensando que aquilo que ele falou foi compreendido pelo paciente, e o paciente tendo compreendido uma coisa completamente diferente. Por isso que quando o Vinícius de Moraes dizia que a vida é arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida. A consulta médica é um encontro, mas há muito desencontro. E o desencontro é mediado pelas linguagens, seja a linguagem falada, a linguagem corporal, seja pelo ouvir, pelo ver. Né? A linguagem corporal é mediada pelo ver, e a linguagem falada é mediada pela ouvir. Portanto, nós precisamos estar sempre, e isso verdadeiramente é assim, nós não fotografamos a realidade. Nós interpretamos a realidade. Toda vivência de realidade não é verdadeiramente real no sentido de ser superposta ao que verdadeiramente está acontecendo. Numa frase Rosa Cruz, existe atualidade e realidade. A realidade é aquilo que os sentidos compartilham, a atualidade é a essência. E essa essência só pode ser num encontro entre duas pessoas, só pode ser aferida se for comunicada. Quando o paciente chega à consulta,
de qualquer médico, mas vamos falar especificamente de psiquiatria, ele traz a forma dele de expressar o que ele sente. O que eu vou ver e o que eu vou enxergar e o que eu vou escutar também vai ser mediado por toda a minha forma de ver, pelo meu aprendizado psiquiátrico. Duas pessoas não profissionais, não numa relação profissional, conversando, um pode falar eu acho e o outro não vai questionar se esse acho é certeza ou não, porque não importa para aquela relação. Então a relação psiquiátrica é para que o conceito psiquiátrico que foi lido nos livros, que foi aprendido nas aulas, ele se transforme verdadeiramente que esse conceito seja aplicável àquela situação. É preciso, além de ter entendido e decorado, vamos dizer assim, a definição do conceito, que eu saiba enxergá-lo e escutá-lo. Porque uma coisa é o que nós vemos no livro, outra coisa é o que o paciente faz. Essa capacidade de enxergar e escutar dentro da ação e do discurso do paciente é o que diferencia a abordagem psiquiátrica diagnóstica, que exige tempo e essa capacidade cognitiva, que não é apenas de função neuropsicologica, discriminar, é mais acentuada. E para o paciente, cada vez que ele vai à consulta e ele sai tendo a convicção de que ele compreendeu tudo que o médico falou, é importante que ele pergunte sempre, por causa dessa diferença de formas de compreender, ou seja, escutar e enxergar, entre o paciente e o médico. E para que essa combinação se transforme num encontro, falando de uma forma psicodramática, é preciso que os dois, como dizia Renato Teixeira na música dele, os dois estejam juntos na mesma estrada. Há uma música de Renato Teixeira, que Xangai canta, que diz isso: estamos juntos numa mesma estrada. Quando um escuta e enxerga algo e o outro escuta e enxerga outro, eles estão em estradas diferentes, não há encontro. Visualmente não há encontro, são estradas paralelas. Quando o que eu falo e exibo, o outro enxerga e escuta, tal como eu fiz, os dois estão na mesma estrada. Aí é possível o encontro. Psicodramaticamente falando, isso é uma relação que, em linguagem do psicodramatês, nós chamamos de uma relação télica. É que os dois estão juntos na mesma estrada. Seja para aceitar a consulta e, portanto, progredir caminhando juntos, seja para se reconhecerem como incompatíveis e se distanciarem, mas estão na mesma estrada. A relação em psicodramatês não télica são estradas diferentes, não há encontro. Um escuta e enxerga algo, outro escuta e enxerga outro algo. Não há encontro. Então, deixaria essa reflexão entre poética, musical, filosófica e psiquiátrica e neurofisiológica como um tema para hoje. Espero que haja sido interessante.